Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, canal Interagindo com Cristão. Hoje a gente vai estar abordando, estou te convidando para vir comigo, a gente vai estar abordando sobre intolerância, sobre racismo, sobre perseguição religiosa nas favelas do Rio de Janeiro, tá bom? Então vem comigo, em nome de Jesus, canal Interagindo com Cristão. Vamos nessa aí. Então, sabemos que nós somos acusados, né, de intolerância religiosa já há um bom tempo, principalmente os pentecostais. Então a gente percebe que eles querem acusar os pentecostais, que é parte, né, da Igreja do Senhor Jesus, entre outros, que nós somos perseguidores. Acontece? Sim, acontece em alguns núcleos, porque os pentecostais, infelizmente, nem todos têm conhecimento da palavra de Deus. Essa que é a verdade. É muito emotivo, é muito pela emoção, porque não foram doutrinados, não foram ensinados o que é realmente a palavra de Deus no que tange o mover do Espírito Santo, né? O pentecostal, ele crê realmente no mover do Espírito Santo, ele crê na operação do Espírito Santo, como foi derramado lá no dia de Pentecostes, né? Desde então, os sinais, né? Nós cremos nos sinais, nas profecias, enfim, em tudo isso aí. Outros são cessacionistas, não creem, acho que cessou e tal, mas nós cremos. Porém, há um exagero por parte de muitas denominações que surgiram recentemente, que fazem coisas que assustam até nós, os tradicionais pentecostais. Assusta mesmo, que até parece que estamos num culto, né, de afrodescendentes, com todo respeito, lá o candomblé, a umbanda, que não temos ligação nenhuma com eles, mas tem alguns aí que pensam que tem algum poder, que pode voar até, sei lá. Então esses aí exageram e acabam fazendo bobagem, entendeu? Esquecem que o Evangelho de Cristo é amor, amar o próximo, e não perseguir o próximo e fazer mal ao próximo. Aí diante disso, por causa de um núcleo pequeno, aí eles acham que os pentecostais colocam tudo numa panela só, perseguem eles, né? No caso aí os cultos afros brasileiros, que é o candomblé, a umbanda e a quimbanda, que parece que é mais a linha deles, né, mais baixa, mais suja, sei lá, não sei, não conheço muito bem sobre isso aí. E aí nós temos nossos irmãos em Cristo, que são os católicos, cristãos também, que parece que estão sendo perseguidos aí nas favelas do Rio de Janeiro, numa comunidade que foi criada recentemente por um traficante, colocando o nome de Israel, tá certo? Então a gente vai ler uma matéria e vamos ler também a palavra de Deus, amém? Então vamos lá na leitura da palavra de Deus primeiro. Então diz assim a palavra de Deus em Mateus 24. Então vamos lá. Vamos a partir do versículo 3, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ele está falando da segunda vinda, porque a primeira ele já estava ali, né, diante deles. E ele está para voltar mesmo, no final dos tempos. Tudo que você está vendo acontecendo aí de horror sinais da vida dele. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão e serão perseguidos. Esse texto que eu estou lendo faz parte do contexto da matéria, porque isso tem que acontecer. Então eles começam assim, aos pouquinhos, nos acusar disso, para que vá criando um rinço, um ódio contra nós, para que lá na frente, não muito mais lá na frente, bem próximo, eles tenham base
para nos perseguir, para nos matar, entendeu? E cresceu o ódio contra nós. É o que Jesus está dizendo aqui. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, por causa do nome de Jesus. Tem alguns deputados aí que querem que destrua toda a Bíblia, se isso fosse possível, né? A palavra de Deus é a mesma coisa que se você provocar Deus, criar um atrito com Deus. Como ele não tem conhecimento do que está falando, então eles acham que é simples lá aprovar uma lei lá no Congresso Brasileiro para que as Bíblias sejam queimadas, os crentes, né? Mas vai acontecer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Você entendeu? Mas eu falo assim, no sentido de que, na verdade, eles não estão provocando nós, nem querendo nos afligir, eles estão provocando a Deus, eles estão procurando guerra com Deus. Você entendeu? E numerosos falsos profetas. Vai o caso aí desse narcotraficante que se intitula lá evangélico. Mentira, ele não é nada, ele tem que se arrepender, ele é um pecador, ele é do mal, ele é maligno, entendeu? As autoridades, as polícias têm que ir lá e prender ele. É isso que tem que fazer. Não colocar a culpa em nós, que nós perseguimos, nada disso. Ele usa o termo lá de evangélico, de pentecostal. Não tem nada disso, ele poderia usar o termo de católico, eu sou católico. Nós fomos perseguidos, o menino quando era criança, eu estou com 59 anos, quando era menino, e chamava a gente de crente, da bunda crente, e perseguia, e nos odiava, e nos xingavam. Você entendeu? Quantos cristãos são mortos hoje lá pelo lado dos países árabes, lá na China? Quantos cristãos são mortos, pastores são degolados? Você entendeu? Aqui mesmo no Brasil foi assim. E agora vocês querem ser bonzinhos? Eu vou ler aqui Mateus 5 para vocês, tá bom? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho das nações. Então virá o fim. É disso que nós estamos pregando hoje, o fim de todas as coisas. E as pessoas têm que se arrepender. Mesmo que você não crê em Deus, mesmo que você tenha uma outra religião que também não prega religião, como eu já disse. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar do santo, quem lê entenda. Então os que estiverem, aí já é a profecia, mais para frente não vou entrar, né, nesse detalhe. Mas só para você entender que tudo isso que eles estão dizendo aí, essas acusações que eles estão colocando, é uma infâmia, é uma mentira, é um pretexto que eles estão formalizando, criando, já não é de agora, já de algumas décadas atrás, para lá na frente ter base para nos acusar e criar leis para nos dizimar. Essa é a ideia, você entendeu? Para que eles possam praticar o que eles quiserem, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é contra eles, a verdade é contra eles. Ela acusa o tempo todo os seus maus feitos, embora não é disso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de religião. Cada um que escolha o seu caminho, embora o caminho é um só, que é Jesus Cristo, mas cada um escolha o que quer praticar. Ele quer ser espírita, ele quer ser candomblessista, ele quer ser umbandista ou católico, seja lá o que for, porque aqui no Brasil tem inúmeras religiões. Ele faz o que você quiser. Agora, não dá o direito de ficar nos acusando que somos perseguidores, que nós odiamos as pessoas, que nem eu até anotei aqui. Aí há várias pessoas fazendo comentário, tem um pastor, tem uma pastora, tem pesquisadores, enfim, tem influenciadores, tem conhecedores, enfim. Aí eles falam de um poder paralelo, né? Esse poder paralelo, no caso, é o traficante, que impõe lá aquilo que ele está no coração dele. Então vá lá e destrua esse poder paralelo. Uns dias desses o STF proibiu da polícia entrar lá. O STF quer que eles continuem praticando, e nós é que somos culpados? Fazendo um favor, né? Aí não, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, artigo 5º da Constituição, não me lembro, inciso 6º, alguma coisa, que fala sobre a liberdade de culto. Você entendeu? Liberdade de culto. Tanto para vocês e para nós também. Então, o que está acontecendo aí? Você entende? Uma ditadura. Que mais adiante, infelizmente, seremos perseguidos, porque é a palavra de Deus que tem que se cumprir. Mas vamos à reportagem. Vou repetir novamente. Os direitos autorais da Rede Bandeirantes estão aqui na descrição do vídeo completa, que eu peguei só alguns trechos para você assistir na íntegra. Então, a eles, né, todos os créditos da matéria. Mas vamos ver aí o que eles falam a respeito. Mesmas práticas do ex-traficante Fernandinho Guarabu. A seguir,
Mensagens de outro ouvinte, agora de voz. Isso aí que vocês estão falando, pura verdade. Aqui o bandido Peixão proibiu qualquer eventualidade desse tipo aqui na Cidade Alta. O ouvinte nos confirma. Uma procissão já foi interrompida por bandidos. Os caras de fuzil foram lá e falaram com o padre que estava passando lá. E aí ele proibiu. O Peixão proibiu. Jesus, de maneira alguma, iria estabelecer discurso de ódio. Você não consegue colocar Jesus dentro dessa conta, tendo em vista a forma como Jesus lidou com os excluídos do seu tempo. Quando os evangélicos também chegaram aqui, eles sofreram também esses preconceitos. Em 2016, o mundo assistia aos Jogos Olímpicos no Rio. Enquanto isso, a facção que dissemina o ódio religioso ampliava seu território. Cidade que nasceu perto de uma das vias mais movimentadas do país, a Avenida Brasil, 40, a Rio Brasília. A palestra era sobre intolerância religiosa. Em determinado momento, uma pessoa que estava na assistência se posicionou dizendo que morava na Cidade Alta e que era comum, onde ela residia, que as pessoas fossem interpeladas na rua pelo poder paralelo, vez por outra, eram escolhidas. Você recite um versículo bíblico sob ameaça, armados. Por que você usa esses cordões? Tire agora. Nunca tinha ouvido falar de algo parecido, de algo tão inquisitório em tempos modernos, ou ditos modernos. Naquela região ali houve casos específicos de quebra de imagem, de dar tiro em imagem. Você tem imagem de São Sebastião, você tem imagem do Ogum, que é a mais popular, é do São Jorge, e de São Come Damião, que é muito comum você encontrar capelinha em comunidade, né? No alto de uma caixa d'água, o traficante que domina a comunidade mandou fincar um símbolo do judaísmo, a estrela de Davi. Só que se você observar que esses grupos intolerantes hoje utilizam justamente o Antigo Testamento como base para construir a sua narrativa de demonização, de violência e de guerra, é uma leitura muito errada, né? Uma leitura muito tosca. Só serve para propagar o racismo, a intolerância, a misoginia, a homofobia. São os grupos que são atacados. O grande território controlado hoje por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é conhecido como Complexo de Israel. E a mensagem que mistura fé e crime também é espalhada pelas redes sociais. Cidade Alta, terceiro comando puro, bonde de Estacabala, o exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. Mano, o Peixão mente no crime, puro de coração, dá moral pra morador e mete bala em alemão. Tá milhão, tá milhão, tá milhão, tá três, tá milhão, fuzil no rajadão. Eles não arriscam a vida pelo que ganham, eles arriscam a vida pelo que acreditam. Vejam que perigo é isso. O Peixão, ele mobiliza esse símbolo religioso, esse como outros símbolos religiosos judaicos, para falar da dominação territorial, de uma dominação religiosa e de uma dominação moral, e para expressar a força que ele representa naquele território. A Igreja Evangélica Brasileira não reconhece os traficantes como evangélicos. Por quê? Porque é baseado no texto bíblico e na manifestação do reino de Deus, na mensagem de Jesus expressa nos evangelhos, seria impossível ser traficante e comercializar entorpecentes e fazer parte do mundo do crime, sendo alguém que representa Jesus, a imagem de Jesus, o corpo de Jesus e a manifestação desse reino de Deus que Jesus veio para estabelecer. Amanhã, a barbárie. Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, este aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tudo bem? A gente vai estar abordando hoje, reagindo sobre um fato recente envolvendo uma parte da igreja. Quando eu falo igreja do Senhor Jesus, né? E as denominações, sejam elas falhas ou corretas, sejam como fomos chamados de
históricos, pentecostais, neopentecostais, protestantes, seja como for, a Igreja do Senhor Jesus. E a gente viu uma reportagem, inclusive da Rede Globo, da Bandeirantes, que algumas imagens aqui que eu estou utilizando é da Rede Bandeirantes, vai estar na descrição do vídeo, o endereço, o repórter, enfim, todos os créditos são dados à Rede Bandeirantes de televisão. Eu usei alguns trechos só para ilustrar aqui o que nós estamos abordando. Eles fizeram reportagem, foram lá na favela, eles conversaram com religiosos, né? Tanto da parte da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, uma pastora também deu a opinião, e pesquisadores, e pessoas, teólogos até, né? Pessoas envolvidas, né, com esse movimento. E eles tentam, a gente percebe, é bem claro isso, e falam que é perseguição religiosa, e tentam culpar, né, uma parte dessa Igreja do Senhor, no caso os pentecostais, dizendo que há uma perseguição, né, da parte dos pentecostais, no caso os cristãos evangélicos aí, dizendo que estão perseguindo os irmãos lá católicos, né, não permitindo que eles façam lá seus trabalhos nas paróquias lá dentro da favela, porque lá é uma cidade. E aproveitando também, falando sobre isso, né, é um conglomerado de favelas ali, que esse traficante colocou um outro nome, né, Comunidade de Israel, Favela de Israel, sei lá, como assim são chamados lá. E ali, essa pessoa, por ter conhecimento da palavra de Deus, mas não a pratica, tanto se não a pratica, não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte de uma religião, ali simplesmente se acha legal ou bonito, sei lá o que passa na cabeça dessa pessoa, parece que vai até preso, e aí ele impõe lá o terror, né, se dizendo cristão e não é cristão, muito menos evangélico. E aí, sabe, criou-se essa perseguição, fechando os templos lá da religião afro-brasileira, né, no caso Candomblé e Umbanda, que lá estão, fazem seus trabalhos de terreiro, e também a Igreja Católica, que é a Igreja Cristã, menos evangélico, porque ele se diz que é evangélico. Olha, é feito um trabalho, inclusive eu iniciei também esse trabalho em presídios. Lá nós vamos pregar a palavra de Deus para os presidiários, pessoas que cometeram crime igual a ele aí, nós vamos pregar lá para ele mudar a sua vida, porque nós somos diferenciados dos demais por causa da fé. Vocês não têm a fé que nós temos. Fé em quem? Em Deus. Nós cremos em Deus, num único Deus, não há vários deuses. Essa é a nossa fé, essa é a nossa, o nosso livro de crença, pode-se dizer assim, de revelação, só diz que só há um Deus, só há um intercessor, que é Jesus Cristo. É disso que a nossa diferença em relação às outras pessoas, como tem deputados aqui que estão pedindo para caçar a Bíblia. Olha, eu vou de antemão, já estou dizendo que é impossível, porque é a palavra de Deus. Quem é ele, ou quem é o Congresso brasileiro para ir contra Deus, o Criador de todas as coisas? Não importa se vocês creem ou não, ele existe, e nós cremos. Essa é a nossa fé. Nós cremos em Deus, nós cremos no Criador, nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio até aqui e foi morto por nós, homens. Mataram o Filho de Deus, mesmo que dizem que é impossível, se existe um Deus, entrar num corpo físico. É por isso que a palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura para o mundo. É loucura mesmo, tem que ter fé. E é nessa fé que nós cremos, e lá o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo, independente do que ele faça, do que ele crê, não importa. E nós amamos essas pessoas de outras religiões. Primeiro que eu, particularmente, não prego religião, não creio em religião, e religião para mim é uma farsa. Eu prego a revelação, que é Jesus Cristo, o Salvador. Eu faço parte da denominação? Faço parte da denominação porque convém que assim seja, porque eu tenho que tomar a Santa Ceia.
eu tenho que descer as águas, não só eu, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, então ele tem que fazer parte de uma comunidade. E foi denominado lá uma comunidade X, uma denominação X, mas eu não prego essa denominação, porque isso aí é religião, isso é uma instituição criada pelo homem, entendeu? Eu prego a revelação, que é Jesus Cristo, que ele veio, morreu na cruz do Calvário, sabe, que através do seu sangue expiatório pagou nossas culpas, nossos pecados. Tanto eu como qualquer um de qualquer religião é um pecador, ele tem que se arrepender. As suas práticas religiosas não vai levar ele a lugar nenhum, embora eles acham que morreu aqui, acabou tal, mas não é disso que eu vim falar aqui, amém? Então, quero só dar uma pincelada aqui, um registro sobre teologia liberal, século passado. E agora, nas últimas décadas, eles criaram teologia da religião, ou seja, um sincronismo, ou sincretismo, né? Melhor dizendo, que todas as religiões no mundo se juntem para criar uma nova religião. A religião do falso profeta, né? Que virá nos últimos dias. E o Evangelho de Cristo tem sido impensável. Então eles têm que desconstruir o cristianismo, dizer que não há salvação, salvação é para todos, que não há vida eterna, morreu aqui e acabou, e que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Eles vão desconstruir, já estão tentando desconstruir o cristianismo, porque o cristianismo ele é absoluto. Ele só crê que só há salvação em Jesus Cristo, na revelação. Então essa religião, como nós somos chamados de religião cristã, eles não aceitam. Eles têm que fazer com que o cristianismo aceite as outras religiões. Então é exclusivista. E eles não aceitam isso, então eles querem quebrar essa teoria, querem quebrar essa revelação, desconstruir isso para fazer uma nova religião. Então eles atacam dessa forma, para colocar na cabeça das pessoas que nós somos o impossível. Amém? É disso que eu estou falando aqui. Ok? Entender um pouquinho do que de fato está acontecendo lá, né? Então vamos lá. O complexo de Israel é emblemático de um fenômeno que alguns pesquisadores têm chamado de narco-pentecostalismo. Postado em 16/5/2023, às 8 horas, por Erge, é um estado lá, é um jornal do estado do Rio de Janeiro, né, todo crédito dado a eles. Então, vamos lá. Os traficantes que dominam as favelas de Parada de Lucas, Vigário Geral e outras 3 comunidades na zona norte do Rio de Janeiro elegeram referências bíblicas como seus principais símbolos. A facção se autodenomina Tropa de Arão, uma figura cristã, irmã de Moisés. A estrela de Davi foi espalhada em muros e bandeiras nas entradas das favelas. E está até em neon no alto de uma caixa d'água na comunidade da Cidade Alta. O território foi batizado, segundo a polícia, de Complexo de Israel pelo chefe da tropa, uma referência à terra prometida para o povo de Deus na Bíblia. O grupo criminoso comandava inicialmente o tráfico em Parada de Lucas e estendeu seu domínio para as comunidades vizinhas. Hoje, a tropa controla o tráfico das favelas na Cidade Alta, Pica-Pau, 5 Bocas e Vigário Geral, enfim, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas tudo isso aí. O Complexo de Israel é emblemático de um fenômeno que alguns pesquisadores têm chamado de narco-pentecostalismo, que é uma mentira isso, não tem nada a ver com pentecostal, não tem nada a ver com cristão. Os caras simplesmente acham bonito, acham legal, pegar uns versículos da Bíblia e se autodenominar povo de Deus. Eles são endemoniados, esses caras são pecadores, esses caras são criminosos. Cabe ao Estado ir lá e prendê-los. E esse ódio que estão dizendo que nós temos ódio, intolerância religiosa e tantas outras coisas aí, você entendeu? Não tem nada a ver, uma acusação mentirosa e falsa. Depois eu vou ler aqui em Mateus 7,5 sobre esses religiosos aí que nos acusam de perseguidores e tantas outras coisas mais. O termo neopentecostalismo
tem sido empregado por diversos pesquisadores que analisam fenômenos. São os pesquisadores, né? Para ter base científica, né? Para ir chegar nas faculdades e sentar a vara nos pentecostais, né? como os culpados, que assumem de forma explícita e aberta religiões neopentecostais, inclusive em suas atividades criminosas. Explica a cientista política Krishna Hinz, pesquisadora do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e doutoranda na Free University de Berlim. Enfim, eu não vou ler aqui, tem até aqui o dizer de um pastor. Um pastor sério, ou seja, além da conversa pessoal, a religião também tem um papel estratégico para a manutenção do poder e na disputa por território, segundo os pesquisadores. A comunidade evangélica tradicional rejeita fortemente a ideia de que um traficante possa ser evangélico, mas não é mesmo. A primeira prova que ele tem são o fruto do Espírito, que é o amor, é o temor a Deus, é pregar o bem, é ajudar as pessoas, não perseguir, matar e vender droga e enriquecer com ela. Mas não são filhos de Deus mesmo. Um pastor sério não vai aceitar que uma coisa que é ilegal na lei humana e imoral seja associada a Cristo. Diz o pastor Carlos Alberto, que atua há 17 anos como pastor da favela da Cidade de Deus e antes era ele próprio traficante. O pastor tem que mostrar que para a pessoa que ele pode se arrepender, mas não para ser aceito como evangélico ou cristão. Esse termo evangélico é muito utilizado hoje. Não, cristão, nascido de novo. Entendeu? Isso está muito na moda. Todo mundo é evangélico, continua pecando e se diz evangélico. Isso é uma farsa, uma mentira. Ela tem que largar tudo que é contrário aos princípios bíblicos, morais e éticos. Amém? Então é isso, queridos, que eu abordei aqui sobre esse assunto, que tudo isso é uma infâmia, uma mentira que eles têm colocado na conta dos cristãos evangélicos, pentecostais ou neopentecostais, né? E eu quero ler aqui Mateus 7, versículo 3, 4 e 5, diz assim: Por que vês tu o argueiro, né? Uma trave, um cisco, né? No olho do teu irmão, porém não repararás a trave que está no teu próprio? Ou seja, você está apontando para nós, pentecostais, que nós odiamos as pessoas, que perseguimos os ubandistas, os candomblessistas, enfim, a igreja católica que está lá, as paróquias, faz suas procissões. Vocês não veem a trave, né, o tamanho, que é 10 vezes maior do que o que está no nosso olho, né? Vocês não veem, mas fica nos acusando, colocando mentiras infames, colocando a sociedade contra nós. Embora isso vai acontecer, tem que acontecer, porque eu acabei de ler aqui Mateus 24, para que Jesus Cristo volte, vai acontecer. Contudo, estamos aqui para dizer que isso é uma inverdade, o que vocês estão fazendo. Ele continua aqui no 4. Ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Entendeu? Aí você tem um cisco, você tem um travessão no olho. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, né, o cisco do olho do teu irmão. Tá bom? Então vê se cai na real aí, em vez de ficar fazendo acusações falsas e mentirosas. Cabe ao Estado subir lá e colocar ordem, né, nesse poder paralelo. Mas o próprio STF não quer que a polícia suba lá. Aí como é que faz essa situação? Você entendeu? Mas não fica acusando não, tá? Eles fazem porque querem fazer, porque são criminosos. Eles não estão nem aí com as leis do homem, com a Constituição, com o Código Penal, Civil, eles não estão nem aí. Você entendeu? E eles fazem o que eles querem, colocam o terror como eles querem. Como é os terroristas lá, na parte islâmica, é a mesma coisa. Eles colocam o terror e fim de papo. Agora você fica procurando pessoas para acusar? Para, né? Faça um favor, tá bom? Meu irmão, Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe. Estamos aqui para defender o Evangelho de Cristo e anunciar as boas novas de salvação e despertar os irmãozinhos que estão dormindo porque Jesus está voltando e incentivar você a pregar a palavra de Deus enquanto há tempo. Não chegue lá diante do nosso Deus de mãos vazias. Amém? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe um likezinho, toque o sininho para que o YouTube te informe dos próximos vídeos.
Tá bom? Muito obrigado, fui, até a próxima.